obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Luciana. É um prazer aqui estar falando sobre os desafios da Hemorrede, né, da qual eu faço parte há 40 anos. Sobrou pouco para falar, né, porque a Luciana conseguiu falar tudo que... sobrou pouco para mim, mas, enfim, vamos em frente. Eu quero só trazer uma frase que eu acho que é fantástica, ela diz tudo da nossa realidade, que foi exatamente quando o Sinazam foi criado, o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados, pela Lei 10.205/2001, como já foi bem trazido pelo Dr. Guilherme, junto veio a política nacional que embasava esse sistema nacional, né? Então, a Política Nacional de Sangue, ela reafirma princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde e reconhece o sangue como um recurso estratégico de interesse público. Acho que esta frase é uma frase de uma importância, de uma significância para a nossa rotina enorme. Recurso estratégico, sem ele não há assistência, sem ele assistência para, e de interesse público, é do povo, o sangue é do povo, ele doa e é dele o sangue. Cuja gestão deve priorizar o acesso universal, a qualidade e a segurança para toda a população. Eu quis trazer isso, porque isso aqui reforça todo o nosso trabalho, esses 2 dias que nós temos discutido tanta coisa. E na época, haviam pontos principais nessa discussão do Sinazam, que já foi discutido bastante pelo Dr. Guilherme, mas agora, entendo que 25 anos depois, os desafios e oportunidades para o futuro sistema brasileiro do sangue, especialmente diante das transformações científicas, tecnológicas e regulatórias que impactam a área, merece nova avaliação e nova discussão, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Frente a esses 25 anos e frente a tantas inovações, nós estamos discutindo o nosso plano para os próximos anos. E o fortalecimento contínuo da regulação sanitária, da rede de hemoterapia e das estratégias de autossuficiência em sangue e hemoderivados permanece como prioridade para garantir um sistema cada vez mais seguro, eficiente e acessível à população brasileira. Então, eu acho que o primeiro desafio, e já foi falado aqui de monte, é realmente a doação voluntária, anônima e altruísta. Por que a gente bate tanto na história da doação voluntária, anônima, altruísta? Porque ela traz menor risco, tanto ao doador quanto ao receptor, mas principalmente para o receptor. Isso já é sabido, já existem vários trabalhos mostrando que esta doação é a doação mais segura e é nela que nós temos que ir atrás. E ainda é muito interessante ler que evidências sugerem que o estímulo à doação voluntária de sangue no jovem promove um estilo de vida saudável para esses jovens. Então, além de a gente ter esse benefício para o receptor, a gente coloca na vida desse doador um estilo saudável de vida. Por isso que a gente deve sempre estimular e buscar o jovem, porque ele é o doador do futuro. Aqui eu trouxe uma tabela da Anvisa, os dados não são tão iguais ao que a Luciana apresentou. Na verdade, no Brasil a gente tem isso, os dados às vezes não são tão iguais, mas é uma tabela que diz o tipo de doação, tipo de doador, sexo do doador e idade do doador de 2025 no Brasil. E a gente vê aqui que 65% é de doação espontânea. Esse número foi construído ao longo desses últimos 25 anos. É um número bom, é um número melhor do que muitos países, mas não é o ideal. Então, nós temos que trabalhar, nós, Hemorrede, temos que trabalhar para aumentar essa porcentagem. Podemos até estabelecer metas a cada 3 ou 4 anos, incremento de pelo menos 5% disso, mas nós temos que correr atrás disso. Mas uma coisa me deixa feliz ao ver esses números, que a participação do sexo feminino na doação de sangue total é de 45%. Quem é mais antigo lembra que, por questões culturais, a mulher não doava sangue. Nós tínhamos 22% de representação da mulher na doação de sangue no começo dos anos 90. Era questão, a menstruação, a lactação, enfim, uma série de tabus culturais que nós fomos derrubando ao longo do tempo. E hoje, no Brasil, 45% são doadoras femininas. Na Fundação ProSangue, elas já passaram de 50%. Hoje é 50,5% mulher e 49,5% homens. Então, as mulheres já suplantaram o número de doadores. E as mulheres são extremamente bem-vindas na doação. Então, esse dado me deixa feliz para o Brasil. E outro dado importante que essa tabela traz é que os doadores de repetição representam 50%. Então, o que nós queremos mostrar aqui? Nós temos 65% de doação espontânea,
50% doador de repetição e 45% de mulheres. Nós temos que melhorar esses números. São ótimos, mas nós precisamos melhorar esse número. Esse é o primeiro desafio da nossa da Hemorrede. Agora, o que eu queria colocar para vocês é fundamental que nós tenhamos ações para coibir qualquer forma de gratificação à doação de sangue ou plasma no Brasil, se é que a gente vai chegar na doação de plasma por aférese. É fundamental. Já foi colocado aqui a situação que existia no Brasil lá nos anos 70, da doação remunerada, e o retorno disso é um retrocesso enorme. Nós soubemos recentemente de 2 doadores de plasma que morreram no Canadá, eram doadores de repetição, e que essas doações acabam sendo prejudiciais à saúde do doador. Imagina aqui no Brasil, que é um país que baixa os recursos, com uma população pobre importante dentro do país, e isso vai se transformar em profissão para esse doador, e claro, a saúde dele vai embora. Mas não é só a remuneração financeira. Todas as formas de remuneração indiretas também devem ser coibidas. Concurso público, acesso a shows, enfim, todas essas coisas, é nossa missão ir tentar tirar isto da mão dos deputados e dos vereadores, quando eles elaboram projetos de lei, dizendo, olha, quem doa sangue tem direito a isso ou tem direito àquilo. Às vezes até a intenção é boa, no entanto, isso traz um prejuízo ao doador e um prejuízo à segurança transfusional. Um indivíduo que tem como meta para doar sangue uma isenção do concurso público, ele não vai ser honesto na triagem. Ele vai omitir o dado na triagem para obter aquele recurso. Então, essa é a questão fundamental na história. Outro desafio, e aí eu desafio a coordenação e o Ministério da Saúde, já discuti isso aqui nesses 2 dias, é a necessidade de nós termos um cadastro único de doadores e de receptores. Isso é fundamental para uma estruturação mais segura e transparente na hemoterapia. Os doadores, se eles são recusados num local, às vezes eles saem daquele local e vão em outro doar, sabem qual foi o motivo da recusa, e aí eles omitem esse dado na próxima triagem para poder fazer a doação. Se nós tivermos um cadastro único, eu sei aonde ele doou, ou quando ele foi recusado numa triagem. Isso é fundamental, nós lutamos por isso há muitos anos e não avançamos em nada, e eu acho que esse é um desafio que eu vou provocar muito o Arthur em relação a isso. Assim como a captação e registro de dados da Hemorrede, nós não temos dados. Hoje a gente só trabalha com tomadas de decisão baseadas em dados. E os nossos dados não são suficientes para nós gerarmos tomadas de decisão. Nós temos que melhorar os nossos registros e as nossas análises de dados. Outro desafio que sempre faz parte da nossa vida é a segurança transfusional. Eu peguei esse dado do 10º Boletim de Avaliação Sanitária em Serviços de Saúde, em que ele mostra, neste gráfico, qual foi a evolução dos serviços de hemoterapia desde 2010 até 2018. Então, vocês vejam que aqui ele traz quais eram os serviços de alto e médio risco com potencial de comprometer a saúde do receptor. E vocês vejam que houve uma queda significativa nesses anos. Os de alto e médio risco eram aqueles que tinham um percentual bastante alto de não conformidade com o padrão sanitário vigente. Saímos de 26% em 2010 e estávamos em 2018 em 11%, com uma queda significativa. E aqui, Guilherme, aqui tem o PNQH, essa foi a importância do PNQH. Olha o que ele trouxe de segurança transfusional ao longo desses anos. A gente conseguiu equalizar muito da qualidade dos serviços de hemoterapia ao longo do Brasil todo. Infelizmente, o último dado que teve disso é de 2019. Eu gostaria de saber para onde fomos, onde estamos hoje, se nós tivermos uma melhora ainda maior ou não. Mas, de qualquer forma, está aqui a importância de nós qualificarmos todos os serviços de hemoterapia do Brasil de uma forma unânime. Eu acho que a Hemobras tem nos ajudado em relação a isso nesses últimos 3 anos com a qualificação dos serviços de hemoterapia pública. Eu acho que eu tenho a impressão que hoje nós temos um dado melhor ainda do que temos nesse gráfico. Mas temos sempre que lutar por essa segurança transfusional. E eu gosto muito deste gráfico, é um gráfico americano. Nós não temos um dado semelhante no Brasil, mas é um dado que mostra a evolução do risco residual de transmissão
de doenças infecciosas pela transfusão dos anos 80 até os anos 2010, onde a gente vê em vermelho a hepatite C, em azul a hepatite B, em verde HIV, em preto é bactéria. Mas veja, nós saíamos de um risco transfusional de 1 para 100 transfusões. Engraçado, isso aqui está longe, né? A gente aponta para um lado. 1 para cada 100 transfusões era o risco de transmissão de HIV no início dos anos 80 e passamos para menos de 1 para 1 milhão de transfusões. Este é um dado americano, mas o Brasil acompanhou exatamente essa trajetória. Nós temos alguma diferença porque a prevalência dessas doenças é um pouco maior na nossa população do que na população americana, mas seguiu exatamente essa trajetória. Na verdade, o que nós conseguimos melhorar? E muito, foi a qualidade do nosso sangue transfundido. E por que isso? Porque os testes melhoraram e porque o NAT entrou. Então, aí vai, o que nós conseguimos desses 25 anos que passaram no Sinazam foi a implantação do nosso NAT brasileiro, que permitiu que nós tivéssemos um gráfico muito parecido com esse. Não tem esse dado no Brasil, mas eu tenho certeza que a sequência é essa. Então, a segurança transfusional, que tanto nos importa, ela melhorou muito e ela nos deixa hoje com sangue de padrão igual ao padrão internacional. Outro desafio é a autossuficiência de hemocomponentes e hemoderivados. E eu queria aqui falar sobre autossuficiência de hemocomponentes. Nós coletamos hoje 3,6 milhões de doações de sangue total por ano. E aí, Luiz, eu quero fazer um desafio aí na história, porque ontem você colocou, nós precisamos coletar mais sangue no país. Eu não estou dizendo que não, mas eu não tenho certeza se sim. Na verdade, eu acho que o que é autossuficiência de sangue? É a capacidade de um país, região ou hemocentro de coletar, processar e distribuir sangue e hemocomponentes suficientes para atender a todas as necessidades médicas de sua própria população, sem precisar importar ou depender de doações de fora. E a minha pergunta é, somos ou não somos autossuficientes? Eu acho que nós deveríamos ter, Luciana, construir indicadores mais precisos sobre a suficiência de fornecimento de sangue. Aquele dado antigo, que precisa ter tanto por tanto de população, ele é um dado do passado. Hoje, nós temos realidades muito diferentes em relação à necessidade transfusional. Nós temos técnicas cirúrgicas muito melhores, nós temos PBM, que faz com que nós tenhamos critérios mais restritivos de transfusão. Então, eu gostaria de fazer este desafio. Quanto de sangue, qual é a porcentagem de sangue que você não atende nas suas requisições? Este indicador pode trazer para nós quem é, quem não é, ou se todos somos, ou se todos não somos suficientes em questão de hemocomponentes. Então, a gente fala, precisamos mais sangue, eu queria ter dado mais objetivo e mais preciso para poder discutir isso. Talvez nós sejamos suficientes de sangue e nós não precisamos correr atrás de mais doação de sangue total. Mas, de plasma, de hemoderivados, nós ainda não somos autossuficientes, e aqui nós estamos discutindo o quanto nós estamos agregando trabalho com a Hemobras para tentar aumentar o nosso fornecimento de plasma para a autossuficiência de hemoderivados. Esse assunto já foi muito discutido aqui hoje, então eu vou passar para frente. Outro desafio são as atualizações tecnológicas em relação à segurança transfusional. Nós não fazemos leucorredução universal neste país ainda. Nós estamos pelo menos 20 anos atrasados em relação ao que a Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália fazem. Nós precisamos lutar pela leucorredução universal. A gente sabe que o leucócito é um dos grandes vilões da transfusão e nós continuamos dando leucócito junto com as nossas transfusões. Eu acho que agora eu resolvi isso na Fundação ProSangue, acho que no segundo semestre nós já estaremos implantando a leucorredução universal. Mas isso me incomoda demais não ter ainda. E me incomoda que o Brasil não tenha esse regramento para todas as transfusões feitas no Brasil. Precisamos lutar por isso. Precisamos discutir a triagem sorológica que nós fazemos hoje. Será que já não é tempo de nós tirarmos o HBsAg da nossa triagem sorológica? Será que ele ainda incrementa a segurança ou nós estamos gastando este dinheiro desnecessariamente?
E outros testes moleculares, como foram falados aqui. A malária está entrando para o Brasil inteiro, talvez dengue entre para o Brasil inteiro. Será que eu preciso fazer algum teste pan-FLAV no Brasil, porque nós temos chikungunya, nós temos zika, isso pode ser transmissível pelo sangue? Então, temos que discutir muito isso. O receptor merece segurança na sua transfusão. Estamos agora fazendo um trabalho para a investigação da hepatite E no Brasil. Não temos nenhum estudo molecular da prevalência da hepatite E em doadores de sangue no Brasil. Estamos começando na Fundação ProSangue, em parceria com a Grifols, de fazer um estudo onde nós avaliaremos 60 mil doadores para ver, será que nós temos hepatite E no Brasil circulando e teremos que implantar mais um teste? É possível, não sabemos ainda, vamos ter essa resposta com esse estudo. Processamento automatizado tem sido discutido aqui, nós tivemos a apresentação da Terumo, é uma nova tecnologia que me permite ter um hemocomponente de melhor qualidade, com melhor utilização de recursos humanos no processamento. Então, está na hora também de discutirmos essa tecnologia, o quanto que ela pode agregar de valor para nós, de valor de qualidade, e o quanto nós vamos ter que investir para ter essa tecnologia nas nossas rotinas. E a redução de patógenos, que também é uma nova tecnologia que pode aumentar ainda mais a segurança transfusional. Tenho as minhas críticas e os meus elogios à redução de patógeno, mas é uma tecnologia que merece ser discutida. E eu falei nisso não necessariamente nessa ordem, mas essas são as principais evoluções tecnológicas que eu acho que nós temos que buscar no nosso componente, nós da Hemorrede. Por fim, hemovigilância. Nossa hemovigilância é muito fraca, muito frágil. Nós vemos sistemas de hemovigilância da França, do Reino Unido, sólidos, trazendo dados importantíssimos. A gente se baseia nos dados deles para a tomada de decisão aqui. Nós temos que ter esse registro melhor feito. A OMS coloca a hemovigilância como uma incorporação importante à Política Nacional de Saúde. Está no momento de nós incrementarmos ela. A hemovigilância aumenta a qualidade da cadeia transfusional através de ações preventivas e corretivas voltadas à segurança e precisamos de melhores registros e avaliações coordenados por programas nacionais. E eu ainda faço o seguinte questionamento: a hemovigilância devia ser feita com busca ativa. Busca passiva já é importante, mas com busca ativa eu encontro até 15 vezes mais reação transfusional no receptor do que se eu fizer busca passiva. Então, eu acho que nós temos que incrementar a hemovigilância e começar a tentar partir para a busca ativa dessas reações transfusionais. E, por fim, eu quero falar do PBM. Né? O PBM é o assunto do momento dentro da hemoterapia. O PBM cuida do sangue do paciente, e tem a lógica de que o melhor sangue para o paciente é o seu próprio sangue. Então, o PBM tem todas as técnicas e possibilidades de a gente preservar e utilizar o sangue autólogo, preservar o sangue do paciente e usar o sangue autólogo para isso. E técnicas cirúrgicas e técnicas hemostáticas. É um desafio para toda a hemorrede implantar o PBM na sua hemorrede. Nós seremos cobrados, no estado de São Paulo, a Secretaria de Saúde já soltou uma normativa que os hospitais são obrigados a iniciar um plano de implantação de PBM nos hospitais públicos, e isso deve se multiplicar para todos os estados. Então, é importante que nós saibamos e tenhamos uma política de implantação nisso dentro das nossas instituições. Sou muito favorável ao PBM, sem demonizar a transfusão. A transfusão salva vidas. A terceira principal causa de morte, de acordo com a hemovigilância do Reino Unido, é o atraso na transfusão, mostrando que a transfusão salva vidas, mas ela tem que ser feita de forma muito crítica e muito discutida. Não pode ser feita como se fazia antes. Vamos dar um sanguinho, ou põe um plasminha aí que tudo melhora. Não é isso, a transfusão não é mais isso. E mudar a cultura do médico prescritor não é fácil. Mas é um trabalho de formiga nosso. Eu acho que nós temos que ir agora para fora dos hemocentros discutir transfusão de sangue com os médicos prescritores, com as equipes de cirurgiões, com os anestesistas. É um papel difícil, é um papel pesado, mas é um papel nosso. Bom, aqui já foi falado também sobre a importância da atenção hematológica nas hemoglobinopatias e nas coagulopatias. Também já foi bastante discutido. É um desafio a gente melhorar tudo isso. E, por fim, eu só queria dizer que o maior dos desafios todos, acho que ainda é o financiamento.
Nosso financiamento é extremamente pequeno para a nossa atividade, cada vez a gente agrega mais qualidade, isso custa. Temos um trabalho muito bem feito, apresentado ao Ministério da Saúde, para ter um ressarcimento baseado em indicadores de qualidade, de produção e de segurança, que eu acho que é uma forma interessante de melhorar o financiamento e mais, uma forma interessante de fazer com que aqueles que não tenham os indicadores que geram esse recurso, busquem e a gente nivele para cima todos os serviços de hemoterapia. É importante a gente discutir isso, é importante a gente cobrar isso do Ministério da Saúde e da coordenação. Aqui só para trazer ilustração de duas campanhas do Dia Mundial do Doador da OMS, são extremamente bonitas. A OMS traz muita coisa sobre a questão da transfusão de sangue e a doação de sangue, é muito interessante ler o que eles têm. E por fim, a Luciana sempre põe uma foto da praia do Ceará, das jangadas e do pôr do sol, e eu quis trazer uma foto de São Paulo. E eu escolhi para isso o Museu de Arte de São Paulo, eu não sei quem de vocês conhece, é um museu belíssimo, que tem esse vão livre, maravilhoso, fica na Vila Paulista, e ele foi desenvolvido por uma arquiteta chamada Lina Bobardi, que é uma arquiteta italiana e que no pós-guerra, no pós-segunda guerra, ela veio da Itália para o Brasil e aqui se fixou e fez obras arquitetônicas maravilhosas. Procurem saber sobre Lina Bobardi, que vocês vão ver obras lindas. E talvez das mais bonitas é esse museu de arte, com esse vão livre, em plena Vila Paulista. Era isso. Obrigado, gente.